Título da mensagem de hoje para o pessoal da mídia: Entre Dois Horizontes. Entre Dois Horizontes. É uma referência a uma obra do Machado de Assis, um dos autores que eu mais gosto. E dentro dessa obra chamada Crisálidas, se você tem, que é uma dica de leitura, Machado de Assis, Crisálidas, ele que é um observador da condição humana, um exímio observador, ele escreveu um texto chamado Dois Horizontes. E nesse texto ele observa um grave defeito da condição humana, do ser humano, que é universal, né? Ao contrário do que alguns falam hoje, que a questão da ansiedade e a questão da melancolia de viver no passado são coisas da nossa época, isso aí existe desde sempre. Machado de Assis escreveu isso no século XIX. Os próprios autores bíblicos já tinham identificado essa questão da ansiedade no ser humano, da melancolia. Ou seja, isso não é uma questão da nossa época. Isso é uma questão que sempre existiu, é uma condição do homem. E o Machado de Assis bem pontuou isso na sua obra. Ele diz o seguinte, num dos trechos, em certa altura do seu escrito: dois horizontes fecham a nossa vida. No breve correr dos dias, nunca o presente é passado e nunca o futuro é presente. Vou ler de novo. No breve correr dos nossos dias, nunca o presente é passado e nunca o futuro é presente. O que o autor quis dizer? Que existe uma tendência do ser humano em viver o seu presente de uma forma sombreada, ou pelo seu passado, ou pelo seu futuro. É uma tendência do homem isso. Esses dois horizontes que Machado de Assis coloca, às vezes se mostra implacável para nós. Eles acabam por sufocar o nosso presente. Então, de um lado, nós temos um primeiro horizonte que é do passado melancólico, do tempo bom que não volta mais. Quantos já ouviram isso? Aquele tempo bom que não volta mais. Éramos felizes e não sabíamos. Essa história. Esse é um primeiro horizonte que joga sombra no nosso presente. E Machado de Assis diz o seguinte: olha, nunca o presente é passado. Querendo dizer, não é possível reviver esse passado. Nunca o presente é passado. Ele joga sombra no nosso presente. E o segundo horizonte que ele coloca está no futuro. No futuro que nunca chega. E ele diz, nunca o futuro é presente, ou seja, não tem como viver o que não aconteceu ainda. Nunca o futuro é presente. Esse outro horizonte esmaga o presente porque faz com que vivamos sempre à espera do pote de ouro no final do arco-íris. Nunca chega. Estamos sempre olhando para algo que ainda vai acontecer e nunca chega. O problema é que viver na sombra desses dois horizontes ou vai desenvolver uma profunda tristeza, melancolia pelo que já foi, ou vai desenvolver uma ansiedade instalada no fundo do peito pelo futuro que ainda não veio. Viver dessa forma, nessa sombra do passado ou do futuro, gera em nós todo tipo de transtorno e mata em nós o relacionamento com Deus e com os irmãos e com os amigos, com a família. Mata a nossa vida hoje. Joga sombra no nosso presente. Quando você não vive a claridade do dia chamado hoje, quando você não vive debaixo do sol chamado hoje, quando o passado ou o futuro joga sombra no seu hoje, no seu presente, o homem tende a olhar para trás ou para o futuro basicamente por três lentes. A primeira delas é a lente da nostalgia. Nostalgia significa saudade de um passado que realmente foi. Uma segunda lente que você pode olhar é da melancolia. Melancolia, diferente da nostalgia, é a saudade de um passado que nunca foi. Só existe na sua cabeça. Você imagina que foi assim. Você fantasia que foi assim. Ou então você pode olhar para o futuro pelas lentes da ansiedade, do medo,
que é o desejo de antecipar e conhecer, né? Antecipar e conhecer esse futuro que ainda não chegou. Só que todas essas lentes te sugam completamente as forças do seu presente. Te sugam completamente as forças para você viver. E essa situação tem se agravado nesses tempos de pandemia. As pessoas cada vez mais relembram o que foi, anseiam pelo que virá, e os consultórios dos analistas estão cheios, comprovam o que eu estou falando. Os números da indústria farmacêutica comprovam o que eu estou falando. Então vivemos um agravamento dessa condição. E a pergunta é, uma vez feito o diagnóstico, né? A pergunta é como então a palavra nos orienta nesse sentido. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa tendência do homem a viver ou no passado, ou no horizonte do passado, ou no horizonte do futuro, tornando o seu presente um verdadeiro tormento. O que será que a Bíblia tem a dizer? Como é que podemos vencer a pressão esmagadora que o passado e o futuro exercem sobre o nosso presente? Como é que podemos vencer isso? Como podemos abandonar as ilusões do passado e o medo do futuro e enfim começarmos a viver nossas vidas? Quando é que poderemos realmente viver debaixo da luz do sol da justiça que já raiou sobre as nossas vidas hoje? Quando é que realmente iniciaremos a viver? Porque se você vive no passado ou no futuro, saiba que você nunca viveu. Você precisa começar a sua vida. Precisa começar a viver a sua vida. Hoje. Tudo que temos é o hoje. Então vamos ver o que a palavra nos ensina sobre viver hoje. Dia após dia, na presença daquele que vive. Dia após dia, conhecendo e sendo conhecidos por Deus. Dia após dia, sendo amados e também amando a Deus. Hoje, vamos ver o que a palavra nos fala sobre hoje. Você precisa de alguma forma se atentar para isso. Se você vive no passado ou no futuro, você precisa sair daqui hoje vivendo o agora. Não estou dizendo para você não se preocupar com o futuro, isso não é um incentivo à irresponsabilidade, obviamente. O que eu estou dizendo é que você precisa viver no tempo chamado hoje. Começar a viver sua vida. Abrir mão da ansiedade, abrir mão da tristeza e começar a viver a sua vida. Então, para aqueles que vivem no passado, vamos ver como que podemos vencer a melancolia, então, a nostalgia. A psiquiatria classifica a melancolia como uma perda narcisista, egoísta e na maioria das vezes ilusória. O que quer dizer isso? Que quando você olha para o seu passado de uma forma melancólica, quando você diz, no meu tempo os políticos eram honestos, no meu tempo todos se respeitavam, no meu tempo até os ladrões tinham ética, no meu tempo era bom, os preços eram acessíveis, a infância era melhor do que hoje, não tinha tecnologia. Quando você olha para o passado e tem esse tipo de situação, na verdade você está fantasiando algo na sua mente. Um exemplo é para aqueles, se você já experimentou essa situação, você morava numa casa na sua infância e depois de adulto você retorna nessa casa. Em geral, essa casa parecia muito maior quando você era criança. Ela parecia uma infinidade de tamanho, mas aí quando você volta, nossa, mas como era pequena essa casa? Por quê? Você sofreu uma perda egoísta, narcisista, ilusória. Na sua cabeça aquela casa era enorme, mas ela não era. Então na sua cabeça as coisas brilharam de um jeito talvez que na verdade não brilharam. Não foi tudo isso muitas vezes, porque nós tendemos a olhar para trás e ou piorarmos muito ou melhorarmos muito o que foi. Então a questão, quando você sente essa melancolia pelo que já foi, essa saudade doentia pelo que já foi, em geral ela é uma perda egoísta, narcisista, ou seja, ela tem a ver só com você, não com a realidade em si.
E na mente do melancólico, do nostálgico, tudo que foi se mostra melhor do que é hoje. E o futuro se revela sem muita esperança, porque nunca mais o que foi voltará a ser. É assim que esse tipo de pessoa pensa, conduz o seu pensamento. E a palavra diz que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles dirigem nossas vidas. Está lá em Provérbios. Precisamos vigiar o que pensamos. Precisamos decidir o que pensamos. Pior ainda, eu estava conversando com a Marisa sobre essa palavra, ela falou, tem situações piores. Por exemplo, existem pessoas que, não apenas o passado, mas projetam pessoas passadas nas pessoas presentes. Então, o marido olha para a esposa e projeta na esposa a mãe que já foi. E coloca uma exigência enorme nessa pessoa, na sua esposa atual, que ela não tem condições de atender. Querendo reviver a mãe que viveu há 50 anos atrás. O presente nunca vai ser feliz dessa forma. Vive no passado. Preso a uma realidade que já não existe. E qual seria o remédio então para isso? Salomão nos ajuda no livro de Eclesiastes, se você quiser abrir, Eclesiastes, capítulo 7, verso 8 ao 10. Eclesiastes, capítulo 7, 8 ao 10. Salomão prescreve o remédio, a receita para essa melancolia, para pessoas que viviam no passado. Diz assim a palavra: o fim de algo é melhor que o começo. Assim, o paciente é melhor que o orgulhoso. Não se ire rapidamente, pois apenas os tolos nutrem a ira. Não pergunte porque os dias antigos foram melhores que os de agora, porque isso é uma questão tola. O texto, então, ele é composto por uma conclusão, uma forte conclusão, e duas advertências profundamente enraizadas nessa conclusão inicial. A conclusão é, o fim de algo é melhor que o começo. Essa é a conclusão. Salomão começa da conclusão para a argumentação. E a primeira advertência é, não se ire rapidamente, apenas os tolos nutrem a ira. E a segunda advertência é, não pergunte porque os dias antigos foram melhores que os de agora, porque isso também é uma questão tola. Salomão então propõe, em linhas gerais, que o problema da adoração dos dias antigos, dos dias passados, não se resolve de outra maneira, senão desmascarando a loucura que é esse pensamento. Não se resolve a saudade doentia dos dias antigos, tentando revivê-los. Se resolve desmascarando a armadilha que é pensar dessa forma, que é uma tolice. Como o sábio diz. É uma bobagem pensar dessa forma. Nós não devemos pensar dessa forma. Salomão afirma que a semelhança de irar-se, tão tolo quanto irar-se, é perguntar porque os dias antigos foram melhores do que os de agora. É tão tolo quanto irar-se. E sendo uma tolice, vem a pergunta. Além de não dever ser praticado por ser uma tolice esse pensamento, vem a pergunta então, né? Porque isso é uma questão tola então. Por que perguntar pelos dias antigos seria uma questão tola na visão de Salomão? A resposta está justamente na conclusão inicial, que a advertência está enraizada. É uma questão tola perguntar porque os dias antigos eram melhores do que os de agora, porque importa mais o fim de algo do que o começo. Simplesmente por isso. É mais importante terminar bem do que começar bem. A obsessão pelos dias antigos pode conduzir alguém a terminar muito mal. Prisioneiro de uma época que já passou. É uma obsessão que pode levar à ruína. Repare bem, a frustração presente
pode muito bem ser uma construção ilusória de um bom passado que não vai voltar mais, e não deve voltar. O passado deve ser passado em nossas mentes. Não deve ser tentarmos reviver esse passado. O passado não serve para ser revivido, ele serve para ser lembrado. Quantos já não viram, né? Já falamos outras vezes aqui. Gostaria tanto de reviver a igreja de Atos. Aquele tempo que a igreja era pequenininha. A sua infância. Os anos 60. Quantas vezes já não ouvimos isso? É claro que existe um limite para uma saudade. Existe uma saudade que é sadia. Mas nós estamos falando daquela que é doentia, daquela saudade que prende, que trava a pessoa no presente. É claro que temos o direito de recordar, de olhar para trás, de aprender com o que foi. Isso é essencial, mas existe uma saudade que passa do limite, que te trava, que te impede, que te gera uma frustração, que te impede de receber algo novo, algo diferente do que foi. E nada do que aconteceu volta a ser. Nada acontece duas vezes da mesma forma. Essa que é a verdade. Nada nunca vai acontecer duas vezes da mesma forma. Sempre as coisas vão acontecer de uma forma diferente. O passado tem que ser passado em nossas vidas para que nós possamos encerrar bem a nossa carreira. Nós estamos correndo uma carreira, temos um alvo. E o que nós reparamos nos atendimentos é que as pessoas vivem se enroscando com questões do passado. Você precisa entender hoje que caminhar olhando para trás é um grande perigo. É um grande perigo. Nós devemos viver o presente olhando para frente, não olhando para trás. E olhando corretamente para frente, vamos ver no próximo tópico. Porque tem um jeito errado de olhar para frente também. Veja bem, Deus critica o povo lá em Gênesis, logo após sair do Egito, dizendo o seguinte: olha, esse povo sempre voltava aos seus corações ao Egito. Na primeira dificuldade da liberdade, reclamaram e disseram que no Egito pelo menos tinha água. Tinha algumas migalhas lá. Ou seja, que a escravidão era melhor, as facilidades da escravidão era melhor do que as dificuldades de ser livre. Voltavam ao Egito em seus corações. Grande perigo. Essa geração acabou ficando no deserto. Não conseguiu entrar, porque olharam para trás, voltaram ao Egito em seus corações. Jesus, quando apareceu, quando encarnou, disse o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Ou seja, não é adequado ao reino de Deus. Não serve para viver no reino de Deus. Quem começou a servir, quem conheceu a Jesus e olha para trás, para a vida de antes, para o passado, não é apto. Isso tem muitas dimensões, essa declaração de Jesus. Começa lá pelos fariseus que não conseguiram, que ficavam olhando para trás para a lei e não conseguiram receber o reino, a novidade do reino. Perderam, olharam para Jesus, conversaram com Jesus e não reconheceram o Salvador, porque continuavam olhando para trás, para a lei de Moisés. Esse é um dos problemas de você viver olhando para trás da forma errada. Obviamente que existe uma forma correta. Nós olhamos para trás para o que o Evangelho fez. E somente para trás hoje, para o que Cristo fez. O Evangelho não se trata de algo que vai ser feito, se trata de algo que já foi feito. É uma forma correta. Mas existe outra que te impede, que te trava, que é a forma errada. O apóstolo Paulo chega a afirmar em Filipenses 13:14, dizendo o seguinte: esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ou seja, o apóstolo recomenda que nós devemos abandonar o que ficou para trás.
Nós devemos deixar de uma vez por todas o Egito que abandonamos, esquecê-lo de uma vez por todas. E não voltar a ele em nossos corações. É preciso deixar para trás tudo que nos atrapalha, tudo que nos amarra. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Sejam boas memórias, sejam memórias ruins. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A salvação dele. A vocação dele. Ele prossegue em direção a Jesus sempre. Deixando tudo que ficou para trás. Tudo. Tudo é tudo. No grego, tudo é tudo. Mesma coisa no português. Deixando tudo, o que era bom, o que era ruim para trás, ele prossegue. Nós precisamos encerrar bem. Encerrar bem. E para isso nós precisamos esquecer, abandonar o que ficou para trás. E tem um problema nisso, porque você não sabe quando vai ser o seu fim. Nós não sabemos qual é a nossa hora, quando vai terminar a nossa corrida aqui nessa terra. Então, mais do que nunca, em última análise, importam muito mais os dias atuais e não os antigos, porque nós não sabemos quando vai terminar. Por isso é uma questão tola perguntar porque os dias antigos eram melhores. Porque bom é agora, irmão. Bom é agora que estamos vivos, que estamos aqui com saúde, que podemos buscar a Deus, que podemos viver nossas vidas. Comece a viver sua vida, por favor. Por favor, comece a viver sua vida hoje. Não perca mais um segundo sequer. Viva a sua vida. Abandone o passado. Não viva o presente debaixo da sombra do passado. Viva debaixo da luz do sol da justiça, que já raiou sobre a sua vida hoje. Amém? Outro horizonte que Machado de Assis nos coloca, que nos ajuda, que é a ansiedade disfarçada de futuro. Olhar para o futuro é bom, de um jeito, mas tem um jeito que você olha que ele fica disfarçado de ansiedade. A ansiedade se disfarça do futuro, quando você olha. Para os que vivem no futuro, Jesus nos ajuda. Ele é categórico em Mateus 6, 25, se você quiser abrir. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Mateus 6, 25. Vamos lá? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber. Não se preocupem com a sua vida, Jesus disse, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações.
Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O contexto aqui que Jesus está tratando é exatamente sobre necessidades básicas da vida. Então ele diz, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, vão vestir, né? Como que isso vai acontecer. Ele está falando de questão de suprimento de recursos básicos para a nossa sobrevivência. E a conclusão dele é seca, né? Ele conclui no final da argumentação que ele vai fazendo, que o problema não vai ser resolvido você ficando preocupado. Primeira coisa. Ele usa uma expressão, né? Quem é que ficando preocupado consegue acrescentar um côvado da sua vida, ou seja, consegue estender por 1 metro que seja a sua vida, a extensão da sua vida. Nossos dias estão contados, nossas vidas estão na mão do Senhor, é isso que ele está dizendo. Você não consegue, por meio da sua preocupação, resolver nada. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que o problema de amanhã só tem condições de ser resolvido amanhã. E aí ele diz ao final, para não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Só dá para resolver o problema de amanhã quando chegar amanhã. Hoje você não consegue resolver o problema que vai apresentar amanhã. Só amanhã. É amanhã que nós vamos voltar à nossa vida de trabalho. É só amanhã, hoje não. Você não consegue ir no banco hoje resolver essas coisas. Então você não deveria ficar preocupado com isso hoje. Você deveria ficar preocupado em resolver isso amanhã. É o que Jesus está dizendo. Tem eu não me lembro, eu tentei achar, mas não consegui encontrar a referência. Mas eu vi uma pregação uma vez, faz muito tempo, em que o pregador deu um exemplo do filho dele. Ele disse o seguinte, que ele estava conversando com o filho dele, criança. O filho tinha uma babá que cuidava dele. E o pai estava explicando para ele que um dia, né, surgiu esse assunto, e um dia ele ia casar, ele ia ter uma família também, ia ter filhos, né? E o filho entrou em choque, né? Falou, pai, né? Mas será que a Mariana vai junto comigo? Como é que vai ser, né, para cuidar de mim? Percebe? Ele estava tentando resolver um problema hoje que ele não tem condições de resolver, que é só no futuro. Ele estava preocupado se a babá dele ia junto com ele para cuidar dele. Porque a cabeça da criança é essa, ele precisa dela, né? Mas ele não conseguia imaginar no futuro como isso ia ser, a vida sem a Mariana. O dia de amanhã vai trazer sua própria preocupação. Se preocupe em resolver o dia de hoje. O hoje é o tempo a ser cultivado. E esse hoje está ameaçado, está sob ameaça pelo ontem saudoso ou pelo amanhã distante. Lembre-se disso. Está totalmente ameaçado, perigosamente ameaçado, se você não viveu agora. Se você se preocupar com o que tem para resolver amanhã, excessivamente você deixa de viver o hoje. Resolve o que tem para resolver amanhã. Hoje que você está aqui me ouvindo, me escute. Não fica pensando no que você tem que fazer amanhã no almoço. Presta atenção em mim. Viva agora aqui, ó. Quem está no celular, sai do celular, presta atenção em mim. Já parou para pensar? Dá uma respirada. E se coloque aqui agora, nesse momento, hoje. Já parou para pensar onde é que está a sua cabeça, onde é que você está vivendo? É no passado ou no futuro, será? É uma tendência do homem, já faz muito tempo. Uma tendência do homem, no mínimo, desde os tempos bíblicos. Viva hoje aqui comigo, escute o que Deus está te falando hoje. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, o tempo é hoje. Traz a sua vida para hoje. E tem que puxar a força às vezes. Não perca essa oportunidade. Nós precisamos olhar corretamente para o passado e deixá-lo lá. E principalmente olhar corretamente para o futuro. Não com ansiedade, mas com confiança.
Nós precisamos de uma vez por todas desmascarar a ansiedade que se disfarça de futuro. Olhar errado para o futuro gera ansiedade, mas olhar corretamente para o futuro gera confiança. A igreja não pode esquecer do seu destino final, que é o céu. Essa é a forma correta que o cristão tem de olhar para o futuro, o céu. Porque isso é que vai gerar confiança e não medo. Somente olhando com os olhos fixos no céu, somente estando na terra com os olhos fixos no céu, é que nós poderemos suportar as dores do presente. Paulo disse em Romanos 8: para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir e que há de ser manifestada em nós. Paulo olhou para o futuro, olhou para as suas aflições presentes e disse: não tem comparação uma coisa com a outra. Paulo não estava minimizando seus problemas. Ele estava dizendo que não tem comparação. Então, olhando para lá, eu consigo suportar o meu julgamento hoje. Olhando para lá, eu consigo suportar minhas prisões hoje. Olhando para lá, eu consigo ir um pouquinho além, mesmo estando cansado. Porque não há comparação de uma coisa com a outra. Quando olhamos para o futuro que nos aguarda, nossas aflições diminuem, se transformam em nada, porque não há comparação com a glória que há de ser manifestada em nós. Olhando corretamente para o futuro, geramos confiança e perdemos o medo. Olhando errado para o futuro, vivendo na sombra da ansiedade, matamos o nosso presente completamente. E eu quero finalizar com vocês com 3 pontos aqui sobre enxergar corretamente o futuro, com confiança e não desespero, porque nós temos um destino certo, nós temos um caminho certo. Nós fomos tirados do nosso Egito, que é o pecado, colocados num deserto também, que é essa vida, mas não para nos perdermos no deserto. Rumo a Canaã celestial estamos caminhando. Portanto, não faça como o povo quando saiu do Egito, que ficava voltando ao seu coração ao Egito. Olhe para frente. Deus disse que chegaremos lá. Nós não estamos perdidos nesse deserto. Estamos sendo guiados por aquele que vive. Confiemos nele no meio das dificuldades, quando faltar água, quando faltar pão. Vamos confiar nele, porque ele disse que chegaremos. Vamos olhar para o futuro com toda a confiança que somente a igreja pode ter. Estive em um velório essa semana e eu comentava com a pessoa: é muito diferente um enterro de um cristão e de um não cristão. É muito diferente. O choro é diferente. O tom do choro é diferente. O jeito do choro é diferente. Porque nós choramos, claro, mas nós sabemos que aquilo lá é a vitória da pessoa. Olhamos além, olhamos para o futuro que aguarda essa pessoa. Olhamos para o nosso presente e sofremos, mas olhamos para o futuro também e sabemos que isso vai ser arrancado um dia do nosso coração. Isso é temporário, essa tristeza. Mas aquele que não tem a Deus é o fim. É um choro do fim. É o choro daquele que vai chorar eternamente, infelizmente. É um choro daqueles que rejeitaram a palavra e um dia, infelizmente, sofrerão as consequências por isso. Mas o cristão chora olhando para o futuro que aguarda, com esperança. Diferente, muito diferente. Então, o primeiro ponto aí para a gente conversar e finalizar. Primeiro ponto sobre a confiança, sobre o jeito certo de olhar para o futuro. Como você deve olhar para o futuro? Lembrando que estaremos sempre com Jesus. Jesus orou lá no Evangelho de João. João registrou essa oração de Jesus. Pai, eu oro não apenas por aqueles que creem no meu nome, mas eu oro por todos aqueles que crerão ainda no meu nome. E nesse grupo está você. Jesus orou especificamente por você. Eu oro por aqueles que ainda crerão no meu nome. E ele disse: eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai.
Eu oro para que eles estejam comigo onde eu estiver. E Paulo depois chega a dizer, nós já fomos assentados nas regiões celestiais, lá em Efésios, apesar de não estarmos lá ainda. Mas a nossa comunhão com Jesus é tão grande que Paulo já nos considera assentados nas regiões celestiais, junto com Jesus. Se Jesus orou, ele foi atendido, concordam? Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Percebe aqui o que Jesus fez, amados. Jesus não fez qualquer coisa. Jesus, ele mudou completamente a história das nossas vidas, a história da humanidade, a história do cosmos, a história de tudo como você enxerga foi mudado, inclusive o calendário. Antes e depois de Cristo. Jesus é o ponto que une o céu e a terra, que liga o céu à terra. Jesus é o ponto máximo da história segundo a Bíblia. É a plenitude do tempo, quando o Filho apareceu. O que Jesus fez com a sua obra foi nos inserir na vida da Trindade. Por isso estamos sempre com Ele. Ele orou para que estivéssemos sempre com Ele. Veja bem, antes de Jesus descer, encarnar, a segunda pessoa da Trindade encarnar, Jesus estava na sua glória, desde sempre. Jesus não é criado por Deus, ele é gerado de Deus. Jesus tem a mesma substância de Deus, como disse Tertuliano, no primeiro século. Quando o sol lança um raio, o raio não deixa de ser sol também, ele é da mesma substância. É assim que Jesus é, da mesma substância que Deus. Ele não é criado por Deus, ele é gerado de Deus, ele saiu de Deus. E ele decide então encarnar. Ele decide, o Filho do Homem decide deixar o seu corpo de glória para ter um corpo humano, para que nós que somos mortais e humanos possamos ter um corpo de glória, no final das contas. E Jesus encarna, e o verbo cresce, nasce, cresce, prega, é o Cristo. E ele se entrega por nós naquela cruz. Ele decide soberanamente nos amar. E ele se entrega por nós. E ele volta ao Pai. É o primeiro homem do céu, as primícias dos que dormem. Mas quando ele volta ao céu, ele já não tem mais aquele corpo de glória antigamente. Agora ele é um ser humano também, porque ele é totalmente homem e totalmente Deus. E agora temos um ser humano na Trindade. O nosso representante, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, o nosso sacerdote perfeito, que nos conhece, que não é distante e que nos levou com ele porque ele orou. Pai, eu oro para que onde eu esteja, eles estejam comigo. E Jesus nos leva para dentro da vida da Trindade, que é o céu, porque agora temos relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, que habita em nós. É o que Jesus faz. Ele muda completamente as coisas como são. Ele traz uma nova realidade, um novo caminho. Tudo que estava em segredo é revelado. Vi um post aí do irmão, Daniel. Foi o Daniel, citando Martin Lloyd Jones. Não há nada de novo para se pregar nos púlpitos. Apenas o que já foi feito, o Evangelho. Exatamente isso. Não há nada de novo. Jesus fez tudo isso por nós. Estaremos sempre com Ele. Sempre com Ele. Você que creu, se arrependeu, estará sempre com Ele. Essa é a promessa. Segundo ponto, como você deve olhar o futuro? Como é que enxergamos corretamente o futuro? Deus nos deixará reinar com Ele. Está lá em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu darei o direito de se sentarem comigo em meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está dizendo que aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que viver a sua vida dedicado a mim, aquele que guardar a sua fé, completar a carreira, ele vai deixar que sente no trono junto com ele, assim como ele assentou junto com o seu Pai no trono. A questão é o seguinte, queridos, ninguém senta no trono do rei. Se você cometer a bobeira de sentar no trono do rei, você pode ser executado na hora. Ninguém senta no trono da rainha da Inglaterra.
Ninguém senta no trono de rei nenhum. É proibido fazer isso. Isso é uma ofensa, você pode pagar com a vida. Mas, o que Jesus está dizendo aqui é coisa de pai. Porque ele diz o seguinte: eu vou deixar vocês sentarem comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu pai. O filho pode, né? O filho do rei pode sentar junto. Não reinar no lugar do pai, sentar no lugar do trono do pai para tomar o lugar dele. Mas sentar junto com ele. É o que Deus está prometendo. Nós reinaremos junto com ele. Vocês sabem, nós não temos noção do que é isso. Deus prometer que nos deixará o rei dizendo: olha, minha intimidade com vocês é tão grande que eu vou deixar vocês sentarem no trono comigo. Isso é uma figura que está muito além da nossa compreensão. Reinar junto com Jesus significa governar com Ele. Significa estar perto dEle. Significa construir o que virá ainda junto com Ele. Significa gastar a nossa vida, aprender com Ele. Mandar em todas as coisas junto com Ele. Dominar corretamente todas as coisas junto com Ele. Reconstruir a vida que deu tão errado após a queda, junto com Ele. Significa construir o próprio céu junto com Ele. É isso que Ele está prometendo, nos dando essa possibilidade. Portanto, lembre-se de uma coisa: por pior que seja a sua posição agora, por mais que o mundo negue acesso a tudo a você hoje, lembre-se que um dia você estará numa boa posição. Um dia Jesus te permitirá reinar com Ele, se assentar com Ele. Por pior que seja a sua situação agora, por mais que você não tenha acesso, por mais que você tenha ouvido nãos, um dia Jesus vai dizer sim para você. Estaremos em uma boa posição. E olhando para isso, temos condições de suportar o nosso presente com mais confiança. E para finalizar, terceiro ponto. Ministério de Música, se quiser subir, fique à vontade. Terceiro ponto. Para olhar para o futuro. Nós não morreremos mais. Não morreremos mais em nenhum ponto. Nunca mais nós morreremos. Eu vou pedir para você ficar em pé também, se você puder. Eu vou dizer mais uma vez: olhe para o futuro lembrando do seguinte: nunca mais morreremos. Em nenhum aspecto. Fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Nunca mais morreremos. Diz lá em Apocalipse: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você precisa, você que está aqui hoje me ouvindo, você precisa nascer 2 vezes para morrer uma. Se você nascer apenas uma vez, apenas o nascimento biológico, você vai ter 2 mortes. A segunda morte é para sempre. Não é a física. Mas se você nascer 2 vezes, se você nascer biologicamente e do Espírito, aí você vai morrer apenas uma vez, porque aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. E Deus promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sentados em seu trono, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai acabar um dia. Olhar para esse futuro glorioso é a forma correta de olhar para o futuro. Porque é olhando para esse futuro que podemos suportar as dores do presente. O apóstolo disse, vou repetir: para mim tenho por certo que a glória que há de se revelar em nós não tem comparação com as aflições do presente. As aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Não se compara. E nós temos uma tendência muito grande, muito errada, de teorizar a palavra às vezes. E a palavra, ela é prática. Ela tem que ser prática. Nós gostamos de fórmulas mágicas.
não da prática. Sabe o que a gente faz, amados? Sabe o que a gente faz? Nós estamos em desespero e compramos livros e acessamos conteúdos nas redes assim. 10 passos para vencer a tristeza e a ansiedade. O pastor falou aqui esses dias. Gastamos R$600 numa consulta para ouvir que temos que beber água, fazer exercício, dormir cedo. 10 passos que você tem que dar. Como ter um casamento feliz sem sacrifício nenhum. Gostamos de livro assim. Como chegar ao céu pelo caminho mais curto. Quem mexeu no meu queijo, um monge executivo. Todas essas coisas motivacionais. Conquiste imediatamente sua Canaã, não espere para o futuro. Conquiste agora. Por que esperar? Seja um vencedor pisando em todos. 5 passos para você se tornar um milionário às custas de Deus. Essas coisas que acessa quando estamos em dificuldades. Só que é o seguinte, a palavra é muito clara. Ela dá um passo para você. Dá. Para você suportar as aflições presentes, você precisa olhar para o futuro, de glória que é de vir. Porque as aflições que você enfrenta hoje não se compara com a glória que há de se revelar. É isso que a Bíblia te ensina. Viva olhando para o céu, para que você ganhe a terra, como disse Lewis. Desmascare hoje a ansiedade, disfarçado de futuro na sua vida. Olhe corretamente para o futuro. Porque o futuro, para aquele que crê, tem que trazer confiança e não desespero. Deus está conosco. Deus não nos abandona. Para que o teu futuro seja leve hoje. E a leveza é um princípio espiritual. A leveza é um princípio espiritual. O peso é um peso da religião. É coisa da religião. A vida com Deus é leve. Para que seja leve o teu presente hoje, olhe corretamente para o futuro com confiança. Guarda no teu coração essas palavras. Segundo Salomão, o que foi bom tem que ficar no passado. E segundo Jesus, o problema no futuro tem que ser resolvido no futuro. Apenas no futuro. Ou seja, no breve correr dos nossos dias, nunca o presente é passado e nunca o futuro é presente. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Digam amém. Viva o presente, queridos. Ontem à noite eu ministrei aos jovens e eu falei sobre o poder da decisão. Ontem nós falamos, se você tiver oportunidade, acesse depois a palavra, vai estar nas mídias da igreja. E nós falamos sobre decisão e eu acredito que é uma manhã de decisão para muitos de nós. Nós precisamos decidir onde queremos viver. Eu acredito que essa palavra é muito oportuna. Murilo finalizou falando sobre alguns passos. O melhor passo que você pode dar em direção à cruz. Amém? Até o ponto de que você não consiga mais andar e você tenha que subir nela. Nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz e encarar a nossa realidade como Deus tem nos dado. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Dê aos teus filhos uma semana de graça, de favor. Pai, obrigado por essa palavra. Sobre todas as coisas, Senhor, que o teu rosto resplandeça sobre a tua noiva. Que os teus filhos nessa semana tenham uma semana de bênção, de paz. E que o favor do Senhor possa ser estabelecido sobre a vida deles. Senhor, que eles possam ser guiados e direcionados pelo seu Santo Espírito. Assim o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre você ele resplandeça o rosto e que ele te dê a paz. No nome de Jesus, uma ótima semana para você. E uma semana de testemunhos. Amém? Glória a Deus.